Funciona. Olha aqui, uma chapa circular com raio de 30 centímetros é feita de chumbo. Em seu centro há um furo também circular de 10 centímetros de diâmetro. Essas medidas são obtidas a temperatura de 10 graus Celsius. Dado o coeficiente de dilatação linear do chumbo, alfa igual a 2,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, calcule a área do furo a 60 graus Celsius. Tá. A letra B diz qual a circunferência externa da chapa a 60 graus Celsius. De repente essa aqui não seja tão interessante para nós. Vamos lá. Vou trocar a caneta aqui. Eu sei que ele quer a área do furo. Então o furo tinha 10 centímetros de diâmetro. Então o diâmetro do furo, essa parte interna aqui, lembra que diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se ele tem 10 centímetros de diâmetro, o raio é 5, tá? O diâmetro, ou seja, essa distância que vai de uma borda até a outra, é a metade do raio. O raio é do centro até a borda. 5 centímetros. Isso tudo por quê? Para a gente poder calcular a área da circunferência. Tiago, eu não lembro como era da circunferência. Calma. É π vezes r quadrado. Vou usar o r minúsculo. Certo? Então, ficou π vezes 5 ao quadrado, que deu 25π. Não vou trocar π por 3,14, vou deixar aí mesmo. Como estava em centímetro, então aqui é centímetro quadrado. Beleza, já descobri a área inicial. A área inicial do furo, 25π centímetro quadrado. Deixa eu dar uma informação interessante. O furo, apesar de não ter material, ele se comporta como se fosse maciço. Olha, essa informação é importante. Ou seja, ele vai se dilatar também. Não é que ele vai fazer igual, imagina, sei lá, um queijo que você furou e deixou ele para derreter. Ele vai completando o espaço dentro. Não, isso é um outro... A gente está analisando... Por que ele fecha mesmo um queijo derretido? Porque a gente está vendo a viscosidade, tá? O próprio peso dele faz com que ele preencha o centro. Mas por dilatação ele funciona como se fosse maciço, ou seja, ele vai se expandir. Tá? Importante essa informação. Então a temperatura inicial é 10 graus Celsius. O coeficiente linear é 2,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Opa, eu tenho coeficiente linear, mas eu preciso do beta. Então, beta vai ser 2 vezes alfa. Então, é 2 vezes 2,7 vezes 10 a menos 5. E aqui, deu 5,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, descobriu o beta, não quero alfa, porque a dilatação aqui não é linear. Certo? Tem que fazer essa análise também. Quer saber a área do furo a 60 graus Celsius, que é a área final, né? Então, bora calcular a dilatação? Dilatação. Isso, com certeza, Thiago, vai ser linear. É a área inicial, vezes beta, vezes delta teta. A área inicial, 25π centímetros quadrados. O beta, 5,4 vezes 10 a menos 5. E o delta T, bom, ele quer na temperatura de 60. A inicial era 10, então ficou 60 menos 10. Então a dilatação deu 25 vezes 5,4 dá 135. E aquele π ainda está por ali. Esse 10 a menos 5 também ainda está por aqui. E 60 menos 10 dá 50. Certo? Então, agora, 135 vezes 50 dá 6.750. O π continua aqui. E esse 10 a menos 5 também. Bom, vou recuar algumas casas aqui para esse número da frente ficar entre 1 e 10. Então, ficou 6,75 π vezes 10, eu recuei 3 casas, então eu andei 3 casas, então lá em cima também cresce.
Então ficou 10 a menos 2. Isso tudo em centímetros quadrados. Muito bem. E agora? E a área final? A área final que ele quer saber é a área inicial mais o quanto dilatou. Não é isso? Tiago, tá diferente. Não, é porque eu passei o ΔA para o ΔA para cá e a área final para lá. Mas é a mesma equação. Então a área inicial dele é 25π e aumentou 6,75π vezes 10 a menos 2. Bom, terminando aqui nosso cálculo, a 25π, aí eu vou ter que desfazer desse menos 2, então ficou 0,0675π, tá? Agora já não tenho mais aquele 10 a menos 2, totalizando a área final, 25,0675π centímetros quadrados. Viu que ele dilatou muito pouco? Mas essa aqui é a nossa resposta. Beleza? Finalizando aqui, nós temos o que nós chamamos de dilatação volumétrica. Então agora deu para perceber que é em 3 dimensões. Então, enquanto anteriormente ela dilatava em uma direção, temos que um material com volume V0 foi aquecido e ficou com volume final V, ou seja, dilatou um ΔV, que nada mais é do que V menos V0. E essa dilatação ΔV, ela é proporcional, mesma coisa, a um volume inicial, ao coeficiente de dilatação agora volumétrica, que nós chamamos de gama, e a variação de temperatura. Mesma análise. Só que nós temos uma outra situação. E esse gama? Esse gama, como é uma dilatação em 3 direções, então ele vai ser 3 vezes o alfa. Que o alfa é o linear, é numa direção só. Só isso que nós precisamos saber. Certo? Sem mistério não. Olha o que diz. Um objeto tem uma cavidade cuja capacidade é de 8 milímetros a 20 graus Celsius. Ele é aquecido até 120 graus Celsius. O material é homogêneo e isótopo desse objeto tem coeficiente de dilatação linear igual a 2 vezes 10 a menos 5. Qual é, nessas condições, a variação da capacidade volumétrica da cavidade? Bora reunir os assuntos. Então, o volume inicial dele era 8 milímetros. Isso numa temperatura inicial de 20 graus Celsius. Ele foi aquecido até 120 graus Celsius. Ele diz que o alfa dele, do material que é feito, ele diz que é homogêneo, isótopo, ou seja, ele tem a mesma característica em todas as dimensões dele. Ele quer saber a capacidade, a variação da capacidade. Muito bem. Deu para perceber que eu tenho alfa aqui, mas eu preciso de gama. Então eu multiplico 3 vezes o alfa. Então 3 vai dar 6 vezes 10 a menos 5. Correto? Bora jogar na equação? Ele quer saber ΔV. ΔV vai ser V0 vezes gama vezes Δθ. O volume inicial é 8 ml. O gama, 6 vezes 10 a menos 5. E o Δθ, se você já percebeu, vai dar 120 menos 20, que vai dar 100. A ΔV, 6 vezes 8 dá 48, vezes 10 a menos 5. 100 é 10 a segunda. Então, deu 48 vezes 10 a menos 3. Então, ΔV, 10 a menos 3, então dá 0,048. Como o volume inicial estava em ml, a variação também vai dar em ml. Então, ele aumentou a sua capacidade em 0,048. É muito pouquinho, né? Mas a gente precisa considerar essas dilatações, tá? Olha aqui, por quê? Tem uma situação que nós chamamos de dilatação anômala da água, porque a água ela não se comporta da mesma forma como os outros materiais.
como a maioria dos materiais. Ele tem esse formato de dilatação. Isso aqui é para finalizar nossa aula de hoje, tá? Ó, então beleza. À medida que nós vamos aquecendo um material, tá vendo aqui a temperatura aumentando, o volume desse material vai aumentando também, tá vendo? A temperatura aumentando e o volume aumentando. Só que a água acontece o seguinte, entre 0 e 4 graus Celsius, olha o comportamento dela. O normal seria ela fazer isso aqui, ó. Né? À medida que o contrário da dilatação seria a contração, ou seja, se eu vou diminuindo a temperatura, ele vai diminuindo o seu volume. Deu para entender? Seria uma dilatação negativa, vamos dizer assim. Mas não é o que acontece com a água. A água de 4 graus Celsius até 0, ela expande. Então, por isso que é muito perigoso você colocar, por exemplo, eu acho que já aconteceu, você colocar uma garrafa de vidro com água no congelador. Então, enquanto a garrafa ela se comportou desse jeito, ou seja, ela foi contraindo pouco, com certeza, mas ela foi contraindo porque ela está sendo submetida a uma queda de temperatura. A água ela dilatou nesse pequeno trecho. Então, a garrafa queria contrair, a água queria expandir. O que acontece? A garrafa estoura. E olha que a continuação desse gráfico é assim, olha, bem aqui, ela sofre uma variação absurda até voltar a cair, a se comportar normalmente, certo? Então isso aqui, de vez em quando, eles gostam de colocar uma questãozinha nos vestibulares. Deu para entender? Beleza? Então, abraço para vocês.